Olá! Dando continuidade à nossa série Emoções a seu favor, hoje nós vamos abordar o tema Equilibrando a Bioquímica do Estresse. Pois bem, então, o estresse, desde muito tempo, passou a ser algo conhecido por boa parte das pessoas. Hoje em dia, de crianças a idosos, homens, mulheres, de diferentes faixas socioeconômicas, apresentam sintomas de estresse. Mas o que é o estresse? Então, hoje em dia, a definição mais aceita, ou uma das mais aceitas, é que o estresse ocorre quando as demandas ou os estressores da vida excedem a nossa capacidade de lidar com eles. Quando isso acontece, que nós temos esse excesso de demandas, nosso organismo, mais exatamente o nosso sistema nervoso simpático, estimula nossas suprarrenais a produzirem, secretarem mais adrenalina para lidar com aquela situação que nos ameaça. A adrenalina é secretada muito rapidamente desde o surgimento do estressor e também ela volta ao ponto de equilíbrio tão logo passa o fator estressante. Porém, quando a adrenalina não dá conta, surge a secreção de cortisol. E essa secreção, ela fica por muito mais tempo, podendo durar dias ou semanas em nosso corpo. E ela traz uma série de complicações para a nossa saúde. Existem algumas situações que estimulam essa secreção de cortisol. Uma delas diz respeito ao estresse de longo prazo, sem pausa, para a reorganização do corpo. Essas situações estão muito ligadas, por exemplo, a uma doença de longo prazo, onde existem demandas constantes, contínuas, crises financeiras, crises conjugais, enfim, são situações de longa duração. Então, o nosso corpo começa a secretar cortisol para lidar com aquele estressor. A outra situação que também estimula a secreção maior de cortisol são sentimentos, emoções negativas, como raiva, hostilidade, irritação. Nesse momento onde nós estamos vivendo a pandemia, muitas situações novas estão surgindo em nossas vidas. Entre a ameaça de um vírus, ameaças econômicas, de emprego, enfim, nós temos um outro grande desafio e que está muito junto a nós, que é o desafio da convivência familiar de uma forma muito mais intensa do que a que estávamos habituados. Hoje em dia, muitas pessoas estão passando 24 horas com suas famílias, filhos ou pais, parentes próximos, enfim. E essa convivência tem trazido à tona dificuldades que possivelmente já existiam nessa dinâmica familiar, mas que ficavam encobertos pelo nosso dia a dia, pelas demandas. E aí,
estava aparentemente tudo bem. No momento em que estamos todos juntos numa convivência tão intensa, tão próxima, tão contínua, ela pode se transformar num grande estressor. Muitas vezes temos que rever toda uma dinâmica de relacionamento, até mesmo em relação a questões tão banais como, por exemplo, quem vai definir o canal da TV que será assistido. E muitas vezes entramos em verdadeiras disputas com essas pessoas mais próximas. Ou também, às vezes, filhos menores nos demandam atenção praticamente constante. E aí ficamos entre, muitas vezes, o trabalho que está sendo desenvolvido em home office, atender os filhos e as demandas da própria casa. Muitas vezes também essas dificuldades aparecem no relacionamento conjugal, que agora às vezes está muito mais intenso, porque muitas vezes temos o casal trabalhando em home office. Então, tudo isso são demandas que nos desacomodam, nos trazem N sentimentos, muitas vezes profundas irritações, estressores. E com esse excesso de demandas, nosso corpo começa a secretar mais adrenalina, mais cortisol. E esse aumento de adrenalina e cortisol, por sua vez, vai aumentar os sentimentos, as emoções negativas, tendendo a nos deixar mais irritados. E aí isso entra num círculo vicioso. Esse excesso de adrenalina e cortisol no nosso corpo afeta muitas questões da nossa saúde física, como muitas vezes pressão alta, desconforto ligado à digestão, prisão de ventre, dor de cabeça, tensionamentos musculares e N outros desconfortos físicos. E também uma série de questões emocionais, como foram referidas. Pois bem, os estressores, as demandas, fazem parte da nossa vida, seja no momento de pandemia que estamos vivendo ou na nossa vida rotineira. Nós não vamos poder eliminar os estressores, mas nós podemos adquirir, aprender recursos que nos possibilitam manter esses níveis de cortisol mais adequados, mais equilibrados. Então, é isso que nós queremos oferecer para vocês no próximo vídeo. Clique no link e acesse a prática que estamos disponibilizando nesse nosso segundo vídeo, equilibrando a bioquímica do estresse. Confira lá e, principalmente, pratique.